Boa noite, colegas dentistas, alunos, mentorados, sejam todos bem-vindos a mais uma live do perfil Dentista Confiante. Hoje nós estamos com um tema desafiador para muitos, né? Odontopediatria, acolhimento de crianças. Hoje nós vamos falar sobre trauma dental em criancinha de 4 aninhos. É carnaval, folia de carnaval, as crianças na piscina, e hoje nós vamos relatar esse caso clínico, esse acolhimento dessa criança de 4 anos que bateu os dentinhos na beira da piscina, deu um susto no papai, deu um susto na mamãe, mas agora já está tudo bem, criança acolhida. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Gabi, seja bem-vindo. Olá, Sara. Olá, Lid. Sara, olá, seja bem-vindo. Jesse, Andressa, sejam todos bem-vindos à nossa live. E hoje vou fixar o nosso tema aqui, que nós vamos falar sobre trauma dental em criança de 4 aninhos. Eu queria ver com vocês, quem gosta aí de odontopediatria? Hein, Sara, hein, Gabi, hein, Jéssica, me conta aí, quem gosta? Ei, Fernanda, seja bem-vinda! Hoje o tema é odontopediatria, né? Porque é o acolhimento de urgência de uma criança de 4 aninhos. E existem os especialistas em odontopediatria, como eu, existe os que são solidários, né? Eu falo que são odontos, são dentistas que gostam de atender, que têm afinidade pela odontopediatria, e tem os colegas que não gostam de atender pediatria, né? E essa live vai ser para todos hoje, sabe por quê? Porque o protocolo de acolhimento de pacientes com trauma dental, claro que na odontopediatria tem as suas particularidades, mas o protocolo é muito parecido. Então, se você tá aí, mas não gosta de acolher odontopediatria, não tem experiência no acolhimento de crianças, só atende criança se ela comportar como adulto, ou fica inseguro na hora de realizar um procedimento, né? O cálculo de uma medicação, procedimento em dente de leite, não preocupe, essa live também é para você, porque hoje a gente vai estar falando de trauma dental, e no protocolo de trauma dental, para esse caso, onde houve extrusão, vestibularização desses dentes descido, pode ser muito parecido com o acolhimento se os dentes também fossem permanentes. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Sara, Fernanda, Andressa, oi Ivo, seja bem-vindo. Oi Cauã, boa noite. Oi Ellen, oi Lacerda, oi Jaqueline, sejam todos bem-vindos à nossa live. E o nosso tema de hoje vai ser o acolhimento dessa criança de 4 aninhos que sofreu um trauma dental na beira da piscina. E é muito importante, quando os pais entram em contato com a gente, por telefone, por WhatsApp, a gente entendeu como que aconteceu o trauma. É muito importante a gente perguntar aos pais, a criança está bem? Como que ela está? Ela está se sentindo bem, ela está responsiva, ou você está percebendo ela sonolenta, tonta, às vezes não falando coisas normais. Por quê? Porque trauma dental, principalmente queda, né? Às vezes a criança cai da própria altura, a criança dá um mergulho na piscina, bate na beira da piscina, ela pode bater com a cabecinha. Então, a gente precisa ver se a criança está bem, se a criança está responsiva, porque em algumas situações, o acolhimento primeiro dessa criança, o primordial, vai ser hospitalar e não ambulatorial do nosso consultório, tá? Então, é muito importante quando você inicia esse acolhimento, já por telefone, você perguntar: mamãe, como que tá a criança? Não, ela não para de chorar, ou então, não, agora ela já tá mais calma, já tá mais tranquila, já bebeu uma água, ela tá bem, tá até brincando com as priminhas, enfim, é muito importante que nesse acolhimento você tenha uma percepção de como a criança tá. Mas a criança, nesse caso, estava tudo bem, tudo tranquilo. A mamãe entrou em contato e a mamãe já sabia da importância de entrar em contato
com o profissional, com o odontopediatra, o mais rápido possível, tá bom? Então é muito importante vocês, colegas dentistas, que divulguem no consultório, divulguem nas redes sociais para vocês a importância de um acolhimento imediato em caso de trauma dental, seja em criança ou seja em adulto. É muito importante que esse dente seja avaliado o mais rápido possível, porque em algumas situações, se a gente não agir com critério e rápido, a criança ou até o adulto pode perder esse dente, tá bom? Então vamos lá no nosso protocolo. A Fernanda tá dando boa noite, boa noite. Ei, Tarsila, tudo bem com você? Ei, Thaís, seja bem-vinda. Ei, Camila, sejam todos bem-vindos à nossa terça de carnaval, onde a gente vai falar sobre o acolhimento dessa criança, tá bom? Então, como eu já disse, a criança brincando na piscina, ela foi dar um mergulho, sabe, gente? Sabe aquele mergulho de costa, que a gente cai de costa, assim? E o que aconteceu? Na hora da metade, ela se sentiu insegura e ela resolveu mudar o mergulho e cair de pé. E aí, quando ela mudou, ela caiu e bateu lábio, dentinho na beiradinha da piscina, tá? Então, essa é a foto que já no acolhimento, e eu oriento vocês também, sugiro que vocês façam isso, quando façam um acolhimento de trauma dental, até mesmo para você se programar, o que eu vou utilizar no consultório, como que tá a situação dessa criança, qual tipo de lesão aparentemente eu já consigo observar. É importante que vocês peçam, ou a mamãe, ou se for o próprio adulto, uma foto. Olha, tem como você me mandar uma foto de como que tá? E os pais sentem-se mais tranquilos e mais confiantes, tá bom? Então isso aí é uma foto que a mamãe encaminhou logo depois do trauma dental, e a gente pode fazer algumas observações, né? A gente observa aí então uma dilaceração na gengiva, a gente percebe também que houve uma extrusão desse dente. Por telefone eu já comentei, já perguntei à mamãe se o dente tinha mobilidade, se ela tinha tido a coragem de avaliar se esse dente estava com mobilidade, e a mamãe disse que sim, que ele estava um pouquinho bambo, mas que a criança estava calma. Mas eu sugeri que esse acolhimento, como vocês sabem, esse acolhimento de urgência com trauma dental precisa ser o mais rápido possível, tá bom? E a mamãe então encaminhou. Ela encaminhou também uma outra foto, onde ela disse: olha, doutora Adriana, além do dente, ela também tá... Deixa eu trocar aqui, gente. Além do dente, ela também machucou bastante o lábio. Ela cortou o lábio. E aí a gente já começa a entender como que foi o trauma, como que ocorreu. Possivelmente, na hora que ela desceu e bateu, ela amorteceu a queda, mordendo aí no lábio. Então ela teve essa lesão ulcerativa aí no lábio inferior. Então esse é o caso clínico que a gente vai conversar hoje e o acolhimento dessa criança. Nesses casos clínicos, é muito importante que a gente tenha essa disponibilidade em acolher. Essa foto inicial já vai nos orientar qual é o procedimento que a gente precisa fazer, e a gente vai receber essa criança, essa família no consultório. Mas é muito importante, e aqui vocês sempre escutam eu falar por conta do método DC, o acolhimento é um dos pilares, é uma das estruturas do nosso método. Porque a empatia, o humanismo vai tranquilizar a família. É muito importante que nesse acolhimento por telefone, principalmente quando a criança chega no consultório, que a gente receba com muita tranquilidade, entenda a preocupação, entenda às vezes o pânico daquela criança, entenda o receio da mamãe. Então é muito importante a gente nesse primeiro momento conversar com a família, e ali já no acolhimento da sala de espera, você certificar que a criança realmente está bem, que realmente ela está responsiva, que realmente ela não está sentindo mal, fazendo ânsia de vômito, com aparência sonolenta, com aparência de
de que vai ter queda de pressão ou desmaio, e aí você confirma ali, não, realmente essa criança está bem e o atendimento dela é com a gente mesmo, tá bom? Então vamos acolher e a primeira coisa que a gente vai fazer é encaminhar essa criança para o consultório e fazer a limpeza, né, gente? Boa noite, gente, boa noite, Márcia, boa noite, Ana, seja bem-vinda. Então essa criança, quando ela senta na sua cadeirinha, é assim que ela apresenta. Então a gente tem aí o sangramento gengival, porque o trauma acabou de acontecer. Então a gente precisa fazer uma higiene dessa região, tá bom? E aí vocês devem estar se perguntando, né? Mas Adriana, como assim? Ela só tem 4 aninhos, como que é esse acolhimento? Quem tem experiência aí com odontopediatria e imagina como que foi? Como que vocês acham que foi esse acolhimento? Foi um acolhimento tranquilo? Vocês acham que ela foi permissiva? Qual que é a opinião de vocês? Ei, Tarsila, ei, Arthur, seja bem-vindo. Arthur, hoje nós estamos conversando sobre esse caso clínico de acolhimento num domingo de carnaval, essa situação de trauma dental. E ontem eu acompanhei, hoje eu estou acompanhando de pertinho via WhatsApp esse caso clínico. Vou mostrar para vocês também a foto de como que tá essa criança, né? Tem gente que acha, a Ana Rosa tá colocando, que acha que foi mais ou menos. Como que foi? Lembra que eu comentei com vocês que é muito importante o acolhimento? E lá na sala de espera, a forma como você acolhe essa criança e essa família tranquiliza, porque a criança chega com a cabecinha cheia de interrogações. Então é muito importante que a gente ache um meio de entrar no mundinho dessa criança para a gente conhecer esse acolhimento. E sempre conversar, olha Maria, vamos supor que a paciente seja Maria. Olha Maria, a tia Adriana vai avaliar o seu dentinho e vai ajudar para ele ficar bom, tá bom? Você bateu ele na beira da piscina e a tia precisa ver como que tá. Então é muito importante que a gente tranquilize, tá? Mas respondendo aí, gente, olha, como que foi? Ana, você que colocou aí, né, que o atendimento foi mais ou menos, foi tranquilo, por conta da idade dela, tá bom? Ela aceitou bem o atendimento, ela entendeu, ela só perguntava o tempo todo, tia, mas não vai doer não, né? Então, assim, é muito importante que a gente faça esse acolhimento. E o primeiro item aí que a gente colocou, sim, a Ana tá colocando aqui, gente, que até o nosso jaleco assusta as crianças. Ana, nessa clínica especializada em odontopediatria que eu faço esses acolhimentos, chama Sorria Kids, vocês vão gostar, @Sorria Kids. Lá é uma clínica toda especializada no acolhimento de crianças. Então a gente utiliza jalecos coloridos, a clínica é tanto colorida. Então, inclusive, Ana, foi legal você ter comentado, porque quando eu cheguei, eu vesti o meu jaleco do Pequeno Príncipe. E aí ela perguntou, tia, você vai me atender com essa blusa de frio, né? Então, assim, eu perguntei se ela gostou e ela disse que sim. Enfim, as crianças ficam muito felizes, né? Quando a gente adequa o nosso ambiente para o acolhimento dela, tá? Então aí nós avaliamos e fizemos aí, primeira coisa, uma limpeza com clorexidine, tá? A gente coloquei na gaze, no algodãozinho, e a gente com a solução de clorexidine a 0,12%, nós fomos limpando todo esse hematoma, esse coágulo, tá? Esse tecido. E ao mesmo tempo que a gente vai fazendo a limpeza e a higiene, a gente vai avaliando já. Será que tá com mobilidade? Qual é a mobilidade? É o grau 1? É grau 2? É grau 3? O dente está instruído? Então, pela própria foto aí, a gente já pode perceber uma extrusão do dente 61 e de 51 quando comparado aos dentinhos laterais dela, tá bom? Então, que havia uma extrusão, uma mobilidade G2, isso e uma vestibularização. São os itens que a gente observou ao fazer a higiene. Então, ao mesmo tempo que a gente está fazendo a limpeza da área cruenta aí, a gente está também já fazendo a nossa avaliação. A Ana tá falando aqui, gente, que ela também usa jaleco coloridos e com personagens, isso nos ajuda muito, né? Então,
Alguma dúvida, gente, por enquanto até aí, desse acolhimento, desse trauma dental? E aí nós passamos para a realização do nosso raio-x periapical. Nesses casos de trauma dental, gente, eu gosto muito de realizar um modelo de raio-x, que é utilizar, eu falo que é o raio-x periapical modificado. Em vez da gente utilizar a nossa película na posição tradicional, porque aí seria uma película infantil, eu utilizo a nossa película de adulto, o posicionador anterior, mas a película colocada nesse sentido oclusal. Gente, vou simular aqui para que não tenha dúvida de como que coloca, ó. Então a gente coloca, ó, nesse sentido, tá bom? Por quê? Para eu avaliar chances de fratura na região. Esse modelo de raio-x, que é o periapical modificado, usando a própria película de adulto, eu consigo avaliar tábua óssea e raiz, que é o que aconteceu nesse momento, tá bom? O Lacerda tá colocando ali, sobra ao meio, dobra ao meio. Isso, Lacerda. Então aí, ó, aqui, gente, eu vou até pedir desculpas para vocês, a equipe não estava toda lá. Eu corri hoje no consultório para buscar o nosso raio-x periapical e ele ficou um tempinho a mais no fixador. Infelizmente não vai dar as imagens que a gente deseja ver pelo raio-x, mas eu vou passar um desenho aqui que hoje no nosso story eu compartilhei, mas eu vou colocar esse desenho principalmente para vocês observarem qual que seria a posição do raio-x, tá? Mas de cara já peço desculpa porque ele não está com a qualidade ideal, porque infelizmente ficou mais tempo no nosso fixador, tá bom? Então nós temos aí a nosso raio-x periapical. Então olha, gente, é aquilo que eu comentei com vocês, é um raio-x de adulto colocado na região transversal, por isso que é o raio-x periapical modificado, e ele vai pegar como se fosse um raio-x oclusal, tá? Colocar em toda a arcada, pegando aí, tá bom? E nesse raio-x, gente, nós observamos que, além da mobilidade G2, além da extrusão, além da vestibularização desses dentinhos 51 e 61, havia fratura do ápice radicular. Infelizmente o raio-x não vai dar para ver. Eu, como diz, guardei na memória a nossa visão ali. Tava eu e a tia Hari, que é o odontopediatra também, que trabalha na Sorria Kids, e a gente observou essa fratura. Então hoje, no nosso story, eu fiz um videozinho que relata muito bem o nosso caso clínico. Vou ver se eu consigo passar aqui para vocês. Nosso videozinho. Olha só, gente, que legal. Deixa eu ver se o vídeo vai rodar. Caso clínico, a gente tem o dentinho 51, o dentinho 61. A criança tem 4 anos, então as raízes, né, elas não foram reabsorvidas ainda. Aqui a gente tem o dentinho 52, o dentinho 62, com as raizinhas também completamente ali formadas, e a gente observa uma diferença nessa altura aqui, porque o dente 51 e 61 sofreram uma extrusão e uma vestibularização, e no raio-x a gente detectou a presença de fratura do ápice das raízes. E aqui o nosso incisivo central, tanto o 11 quanto o 21, no processo de nola do estágio, finalizando aqui a formação da coroa, mas ainda em processo de formação, tá bom? Caso clínico, a gente tem o dentinho. Então, ali, esquematizando no desenho, a gente mostrou como que estava a situação. E a grande preocupação foi exatamente essa fratura de ápice. Mas o dente apresentava uma mobilidade G2, ou seja, dentro do nosso raciocínio clínico do método DC, G2 passível de contenção.
E a gente sabe que essa fratura na região do ápice, a gente tem até uma live falando de fratura apical de um dente permanente, é possível de ser controlada. Tá bom? Então, é aquilo que eu comento com vocês, falei na live, olha, a gente tem que ter muito cuidado em relação à fratura. Fratura dental, em algumas situações, não condena o dente. Então, quando a gente tem uma situação semelhante a essa, em que não houve a avulsão total do dente, o dentinho de leite está com mobilidade G2, passível de contenção, o raio-x sugeriu que o germe dental do permanente, que estava no estado de Nola, ainda em processo de formação da coroa, não foi modificado de posição. Então, pelo raio-x, foi possível a gente ver que todo o saco gestacional ainda estava íntegro. A gente pode optar por um tratamento mais conservador, que foi o que a gente optou nesse caso clínico. Então, depois da gente fazer toda a limpeza, higienizar, a gente optou em fazer uma estabilização, uma contenção desse dentinho, para a gente manter essa técnica mais conservadora, manter e avaliar a cicatrização desse dente, tá bom? Como que ele iria fazer? Mas é muito importante, e eu vou mostrar ali para vocês, é muito importante que os pais sejam conscientizados que o procedimento que a gente vai fazer é uma tentativa de manter esses dentes, tá? É muito importante a gente colocar para os pais que o procedimento que vai ser realizado não é um procedimento resolutivo, porque é uma tentativa, é uma técnica mais conservadora de manter os dentinhos dessa criança. Por quê? A gente vai observar se vai ter escurecimento desses dentes, se vai desenvolver algum processo inflamatório, ou se o dente não vai estabilizar, tá? Então, ali, no momento da contenção, a gente vai fazer o reposicionamento do dente, a gente vai fazer a contenção, mas é muito importante um acompanhamento nesse princípio, igual eu comentei com vocês, a gente está fazendo um acompanhamento diário, mas essa semana, na quinta-feira agora, o paciente já retorna para a gente fazer um novo raio-x, para a gente ver como que tá ali a cicatrização, tá? E nós realizamos então nessa criança uma contenção, que é o nosso próximo passo. Alguma dúvida, gente? Esse caso clínico de odontopediatria, aquilo que eu comentei com vocês, é um caso clínico de odontopediatria, mas essa avaliação, esse protocolo, ele também poderia ser observado e realizado se fosse situações de dente permanente, tá bom? Oi, Gê, seja bem-vindo, Gê, saudade de você. A Ana Rosa tá falando, prazer conversar com você, é uma alegria ter você aqui, Ana Rosa, seja muito bem-vinda às nossas lives. Aqui no Método Dentista Confiante, a gente faz live toda terça-feira e toda sexta-feira, mas de vez em quando, com alguns casos clínicos, eu monto uma live surpresa, né? Domingo a gente teve uma live surpresa de um caso clínico de acolhimento de uma urgência também. Oi, Esther, seja bem-vindo. Olá, gente, seja bem-vindo. Oi, Luiz, sejam todos bem-vindos. Gente, alguma dúvida em relação a esse caso clínico, em relação ao protocolo? Algum de vocês está com dúvida aí? Está entendendo direitinho o nosso protocolo? Eu recebi, gente, hoje durante o dia, queria até agradecer, vou até compartilhar aqui com vocês. Hoje, durante todo o dia, na manifestação, né, na colocação desse protocolo, eu recebi vários comentários no direct, né, porque eu fiz uma brincadeira lá no nosso story, né? Se você é o plantonista do dia, qual seria o seu protocolo? Então, eu tive vários colegas com protocolos bem certeiros. Muitos falaram de acolhimento, muitos falaram de primeiro eu preciso do raio-x para fazer o planejamento. Outros comentaram da importância de fazer uma contenção e a estabilização para esse nosso caso clínico. Eu tive várias opiniões, eu tive situação, a colega optou também
Isso, nós vamos conversar um pouquinho. A colega sugerindo fazer uma exodontia. Quem nesse caso, por conta da mobilidade e o raio-x mostrar uma fratura de ápice, optaria por exodontia? Que gente, é um protocolo, tá bom? É um protocolo que pode ser realizado, a exodontia, a remoção do dentinho 51 e 61, tá bom? Alguém optaria pela exodontia? Oi, Ive, seja bem-vinda, Silveira, sejam todos bem-vindos, tá, gente? A Ana tá falando ali das explicações serem bem claras. E aí uma colega dentista, uma não, várias, né, dessa opinião, relatou sobre duas coisas. Uma relatou sobre a necessidade de tratamento de canal e a outra sobre exodontia com posterior adaptação desses dois dentinhos numa prótese muco-suportada, tá bom? Então vamos falar primeiro em relação à exodontia. A exodontia é um protocolo que pode ser realizado, é um protocolo mais avançado, eu falo mais radical, mas em algumas situações, né, se a fratura fosse no terço médio, mais no terço cervical do dente, seria a opção imediata, não teria como a gente manter o dentinho mesmo, tá bom? Mas nesse caso, como a fratura foi na pontinha do ápice, a gente sabe que essa pontinha pode sofrer vai sofrer, né, uma reabsorção, e é importante que a gente acompanhe essa reabsorção. Agora, a gente optou em fazer a contenção exatamente por ser mais conservador, tá bom? Mas, como eu comentei com vocês, os pais foram orientados que caso esse protocolo da contenção não tivesse sucesso, caso a criança sentisse desconforto, sensibilidade, ou que o dente não firmasse na linguagem dos pais, né? A gente ia sim remover a contenção e remover esses dois dentinhos, os 51 e 61, tá bom? A Ana falando, né, que também faria a mesma opção aí de colocar a contenção. E uma outra situação também que a colega pontuou, nesse caso aí, né, desse trauma dental, da gente fazer o tratamento de canal desses dentinhos. É uma possibilidade, isso vai ser acompanhado. Então, no nosso protocolo, olha, a contenção deu tudo certinho, os dentes estabilizaram, ela vai ficar aí com essa contenção em torno de 4 semanas, ou seja, 30 dias. A gente vai observando e semanalmente a gente faz uma avaliação clínica e um controle radiográfico. Tá bom? Porque a gente precisa ficar de olho na cicatrização dessa gengiva, na formação e estabilização óssea desse dente, mas também ficar de olho se vai surgir algum processo inflamatório periapical, algo que possa prejudicar a evolução e o desenvolvimento do germe do permanente que está logo ali, tá bom? Então esse é o caso clínico que a gente atendeu nessa urgência. Eu vou falar um pouquinho da contenção, mas antes eu vou responder aqui, ó, o Lacerda está perguntando, nesse caso, houve o escurecimento dos dentes 51 e 61? Lacerda, não, os dentes não escureceram de forma imediata, estavam bem clarinhos, tá? Mas os pais foram orientados que esses dentes podem escurecer, tá? Por que acontece o escurecimento desses dentes descidos? Porque com o trauma pode acontecer uma hemorragia interna e o sangue coagulado dentro dos canalículos, eles ficam presos, retidos, e aí pode ter o escurecimento do dente. E esse dente pode ficar acinzentado, amarronzado, amarelado, azulado. Eu, nessa minha vida de 31 anos de experiência colhendo adultos e crianças, acho que eu já vi dentes de todas as cores, tá, gente? Então, Lacerda, te respondendo de imediato, como a gente acolheu essa criança com menos de 24 horas, tá? Essa criança, ela caiu por volta do 12:30, 1h, e ela foi acolhida... Eles moram num bairro mais afastadinho. Ela deve ter sido acolhida no máximo umas 6h30, tá? Então ela foi acolhida
em menos de 12 horas, tá bom? Então isso ajudou. Então nesse momento, e eu vou mostrar também a foto atual com 48 horas que a mamãe me mandou hoje, o dente também não está escurecido, tá joia? Te respondi, Lacerda, vê se entendeu aí direitinho, tá bom? Então esse é o nosso caso clínico e aí a gente vai para a nossa próxima etapa. Poxa, então não optamos pela extração desse dente, nós vamos optar então pela estabilização. Ok, Lacerda, entendeu direitinho, ótimo. Nós vamos optar então pela estabilização desse dente, a adaptação de uma contenção, e também nesse momento não é o momento da gente fazer o tratamento de canal. Nós vamos sim aguardar aí, nós vamos sim aguardar pra gente ver como que vai ficar após essa contenção, após esses 30 dias de estabilização, para ver se vai ter necessidade do tratamento de canal, tá? Gente, por incrível que pareça, vocês vão ver a cicatrização dessa criança com 48 horas. Criança tem um ciclo biológico muito rápido, cicatriza. Eu já acolhi várias crianças com traumas assim que não houve necessidade de fazer o tratamento de canal, tá bom? Então, bora lá? Vamos lá conversar um pouquinho sobre essa estabilização? Então, olha, nesse momento a minha criança já está mais tranquila, tá? Porque ela já viu o nosso tipo de acolhimento, nós já fizemos a higiene, nós já temos o raio-x, nós já conversamos com o pai sobre o plano de tratamento, a possibilidade de fazer essa estabilização e manter o dentinho, e a gente orientou o papai como que vai ser essa contenção. A gente orientou os pais que a gente vai colocar um fio unindo 6 dentinhos da frente para estabilizar, para conter mesmo esse dente. E que ao mesmo tempo, na hora da colagem desse fio, a gente iria reposicionar esses 2 dentinhos. A gente iria voltá-lo, né, palatinizá-los, voltá-lo para a posição e intruí-los ali para ele manter a altura ideal. Então, logo em seguida, a gente fez então o que a gente chama de contenção. Essa fotinha, gente, é uma foto também, vocês me perdoem a qualidade, porque foi feita pela própria mamãe. Então esse dedinho que vocês estão vendo aí sem luva é a própria mamãe, e é a foto que a mamãe me enviou hoje. Por ela vocês vão ver o tipo de contenção que a gente realiza, a contenção estabilizadora, e vocês vão observar também como que é a cicatrização dessa criança, tá? Olha como consegue cicatrizar com muita rapidez. Então, olha só, eu fiz uma foto comparativa. Aqui, ó, deixa eu só achar aqui, ó. Esse daqui é a primeira foto no acolhimento dessa criança, tá? Então, no dia que ela caiu, ela tinha essa característica gengival. E na foto abaixo, vocês vão observar a característica aí. Olha, apesar da foto não ter tanta nitidez, mas vocês já podem observar 2 coisas. Uma reposição da gengiva, então a gengiva cicatrizando e retomando aí o festonado gengival, e também a comparação, né, como a gente teve que intruir esse dentinho, reposicioná-lo. Agora na segunda foto, a distância incisal entre o central e o lateral, ela também já ficou menor. E como eu comentei com vocês também, a criança, e um outro comentário que eu fiz com vocês foi em relação à lesão labial. Então, a criança, ela tinha, como amorteceu, né? Ela mordeu o lábio na queda. Então, na figura aí, na parte superior, é imediatamente pós a queda. E na segunda aí, é o controle que a gente fez hoje, a mamãe já encaminhando aí como que o processo de cicatrização. Mamãe relatou que o maior desconforto que ela sente hoje não está no dente que foi reposicionado, ela não está sentindo nada, ela está conseguindo alimentar, se hidratar, mas está sentindo um desconforto por conta da lesão
do lábio inferior, tá bom? Então, olha só que tranquilidade esse caso clínico da gente ver quando a gente tem o nosso protocolo pronto. Então, é por isso, colega dentista, que eu sempre falo para vocês, é muito importante em acolhimento de urgências vocês já terem um protocolo definido na cabecinha de vocês. E é por isso que eu abro essas lives quando surge algum caso clínico diferente ou que eu possa contribuir com vocês de alguma forma. Porque o método DC veio para encurtar a trajetória de vocês. Eu também já estive nessa posição de ter dúvida no acolhimento de crianças, como que seria o protocolo em caso de trauma dental, qual seria o protocolo de uma avulsão dentária, de uma extrusão, de uma intrusão, né, de uma luxação. Então, o método DC chega até vocês como uma forma de eu agradecer, muita gratidão a Deus, a todos que me ajudaram, pelos conhecimentos e encurtar o caminho de vocês ao sucesso. Então, muitos desafios que eu enfrentei, muitas dificuldades, hoje eu consigo entregar para vocês com muita tranquilidade, com muita exatidão e com sucesso no procedimento. Porque o método DC está aqui para ajudar vocês a fazerem diagnósticos assertivos e terem seguranças no procedimento. Tá bom? Então é por isso que eu acredito muito, eu abro essas lives, eu quero ajudar, eu quero contribuir, sempre peço a vocês, colega dentista, se tiver alguma dúvida, algum caso clínico, pode me enviar para o direct, a gente soluciona junto, ajuda junto esses colegas, tá bom? Vamos ver aqui, alguma dúvida, gente, sobre esse caso clínico? Deixa eu só voltar aqui. A Poliana tá falando, doutora, admiro muito você, queria uma dentista assim aqui na minha cidade. Ah, obrigada, Poliana, obrigada pelo carinho, tá bom? A Sara tá perguntando, em relação à lesão labial, prescreveu alguma pomada? Sim, tá bom, Sara? É muito importante nessa situação, duas situações, tá, gente, que a gente tem como protocolo. O primeiro é a laser terapia, tá? A gente utiliza lá na clínica a laser terapia para acelerar o processo de cicatrização, mas é um procedimento complementar. Por que eu falo isso? Porque às vezes quando eu falo do laser, da laser terapia, o colega que está aí do outro lado pensa assim, ai, mas eu não tenho laser. Poxa, eu não vou ter o resultado ideal porque eu não tenho laser para aplicar em caso desse trauma. Eu também não tinha. Quando eu era recém-formada, alguns anos atrás, eu também não tinha laser. E o protocolo que a gente usa é resolutivo. Então, Sara, te respondeu, a gente utilizou o laser, mas a mamãe leva para casa duas coisinhas muito importantes. A primeira, para lesão, vou até voltar aqui, ó, para essa lesão que a criança apresentou, vou até colocar ela aqui imediatamente após Vou mudar aqui, sabe? Só para eu conseguir te responder melhor, ó. Então, ó, a criança chegou lá, antes da contenção, nós temos essa imagem aí, tá? Então, eu fiz uma limpeza com clorexidine, tá? Com algodão, mas a mamãe levou também para casa um spray de clorexidine a 0,12% para ela aplicar nessa região. E na parte labial, além da gente fazer a laser terapia, na parte labial, deixa eu só trocar a imagem aqui. Deixa eu achar aqui, gente, isso. E aí, além de fazer a laser terapia, a gente aplicou, prescreveu o Oncilon A em hora base. É uma pomadinha, vou até escrever elas aqui, tá, gente? Ó, Oncilon A em hora base. Mandei aí para vocês, tá bom? Esse Oncilon, ele vai auxiliar na cicatrização e no alívio da dor.
Eu sempre oriento a mamãe a aplicar 3 vezes ao dia, mas aplicar principalmente à noite, quando a criança estiver dormindo. Porque ela tem uma colinha, mas durante o dia a criança fica mexendo e acaba soltando a pomadinha. Mas à noite, depois que ela dorme, a mamãe passa, cobre toda a lesão e alivia bastante, tá bom? Então ajuda muito. Consegui te responder aí? Depois vocês vão me dando, tá? Então, Rosa, então, em relação à lesão labial, prescrever alguma pomada, Sara? Até deixei o nome da pomadinha assim, tá bom? A Ana Rosa está perguntando o que foi usado no trauma do lábio inferior. Ana Rosa, Oncilon A em hora base, laser terapia imediato lá no consultório e Oncilon A em hora base, mas só aliviando o coraçãozinho de vocês. Laser terapia é complementar. Não pense vocês que vocês não vão ter sucesso no procedimento porque não tem o laser, tá bom? Por favor, eu durante muitos anos utilizei a pomadinha, fiz o protocolo e deu tudo certo, tá joia? Lacerda tá aqui falando, muito boa explicação desse, muito obrigada, Lacerda, fico muito feliz de te ter aqui, tá? E obrigada mesmo. Ele achou muito importante, muito boa a explicação do dentista confiante. Obrigada, fico muito feliz, tá bom? Ana Rosa tá falando que conhece a pomadinha, né? O Oncilon A em hora base. A Flavinha Alessandra, seja bem-vinda. A Camila entendeu tudo direitinho. A Flavinha Alessandra tá comentando, cheguei atrasada, ai, Alessandra, uma alegria. A Sara agradecendo aí pela explicação, tá bom? Gente, ó, a nossa live tá um pouquinho extensa, mas eu separei um tempinho pra gente conversar sobre esse modelo de contenção. Quem aí gostaria de saber qual foi a contenção, o modelo de contenção utilizada nessa princesinha pra gente manter a estabilização? Animados aí, gente? Ó, porque nós já estamos com 40 minutos de live na terça-feira de carnaval. Quem gostaria de saber qual foi a técnica que a gente utilizou aí para fazer? Aí, Alessandro, ó, chegou atrasada, mas tem um passarinho me contando aqui que contenção era o foco, hein? Que você queria muito saber. A Sara tá falando que sim, a Vânia também quer. Completando aqui, a Ana Rosa tá falando que usa pomada Admuc, também pode ser, tá bom? Pode ser Admuc também, é importante ser pomada, ao invés de ser líquido, tá? Porque ela tem uma penetração e alivia nossas crianças mais rápido. O Ian tá falando aqui, Britian, seja bem-vinda. Ela tá falando, obrigada por compartilhar esse caso clínico perfeito. Obrigada a você por estar aqui conosco, tá bom? É com muita alegria. O método DC tá aí para transformar a vida dos dentistas, sejam eles finalzinho da jornada acadêmica, seja os recém-formados, seja o colega que é mais experiente e que de alguma forma acredita que o método DC possa contribuir aí para sua evolução profissional, para facilitar, para trazer mais leveza no dia a dia clínico. Esse é o meu grande propósito, orientar vocês, ensinar vocês a obterem diagnósticos assertivos e muita, mas muita segurança na realização dos procedimentos, tá bom? Lacerda, ó, a Camila quer, a Flavinha falando, a Alessandra, né, que chegou. Ana, a Admuc conheço, é uma boa pomada, pode manter o uso se você já conhece o protocolo dela, tá bom? Só atentar pela idade, tá? Nesse caso clínico, 4 anos, ok, mas olha lá na prescrição dela a partir de que idade que ela pode ser usada, tá bom? Ela tem uma ressalva especial, você dá uma lidinha lá, tá joia? Vamos lá então, vamos conversar um pouquinho sobre esse modelo de contenção. Ó, eu vou deixar até a imagem ali na tela, deixa eu ver se eu consigo me mudar aqui de posição, gente, só um minutinho. Isso, ó, vou colocar aqui, depois eu volto a imagem da contenção, tá? Existem 2 modelos de contenção. Existe a contenção rígida e a contenção semi-rígida. A contenção rígida, com aqueles fios ortodônticos mais grossos, mais volumosos,
elas são utilizadas para casos de ortodontia ou estabilização de dentes com motivo de contenção periodontal. Motivos de contenção para estabilização dental, onde o dente está com mobilidade, onde você vai induzir a formação de um novo ligamento periodontal, a gente precisa utilizar uma contenção semi-rígida. Por quê? Nosso dente natural, ele apresenta o ligamento periodontal com a movimentação natural. E uma contenção semi-rígida, ela mantém essa naturalidade do ligamento periodontal e impede com que haja anquilose durante a cicatrização dos dentes. Relembrando aí o que é anquilose. É quando a cicatrização do dente é direto no osso alveolar, não há ligamento periodontal. Então o dente fica engessado ali naquela região. E não é o que a gente deseja, nem para esse dentinho de leite e nem quando a gente vai fazer, por exemplo, um reimplante de um dente avulsionado. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam quando a gente está falando de contenção, ficou claro por que nós vamos usar uma contenção semi-rígida e não vamos utilizar uma contenção rígida para esse caso clínico? Gente, pontua aí, por favor, para eu ficar com meu coraçãozão tranquilo, porque isso é muito importante e eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês. O método DC, o método Dentista Confiante está aqui para ser transformador na vida de vocês e, por tabela, na vida de nossos pacientes. A minha grande missão é levar o acolhimento aos nossos pacientes, é transformar esse acolhimento, é fazer com que nossos pacientes fiquem mais seguros, se sintam acolhidos no consultório. E por isso que os pilares do método DC é o acolhimento e é o raciocínio clínico. E é por isso que eu perguntei se vocês estavam animados a conversar sobre contenção, porque é muito importante que vocês entendam o motivo de se utilizar uma contenção semi-rígida nesse caso. Acena aí pra mim, manda coraçãozinho e fala que não ficou na dúvida aí por que vai usar contenção semi-rígida. Flavinha, Alessandra, entendeu? Ana Rosa. A Ana, gente, tá perguntando. Gente, eu só vou continuar falando de contenção se vocês assinarem aí que... Ok, Adriana, entendi que é a contenção semi-rígida. Por favor, aí, coraçõezinhos. Entendi, a Camila entendeu. Enquanto isso, ó, que eu vou aguardando vocês responderem aí, a Ana Rosa está perguntando, poderia ser feito contenção só de resina? Ana, eu só li sua pergunta agora, mas eu tenho certeza que você já está com a resposta na sua cabecinha do raciocínio clínico aí, tá bom? Uma contenção só de resina ia engessar os dentes dessa criança, tá bom? E precisa ficar com 30 dias. E a gente poderia correr o risco da cicatrização ser por anquilose, tá bom? Então, não é indicada juntar os dentinhos com resina, fazer a contenção com resina, tá bom? A Camila falou que entendeu, a Sara entendeu, a Joelma entrou agora. Joelma, nós estamos falando de contenção, a importância da contenção semi-rígida para esse caso aqui, olha. Ó, desculpa a qualidade da foto, gente, é porque é a foto feita pela própria mamãe no acompanhamento do pós-operatório, tá bom? Eu tô acompanhando diariamente esse acolhimento desse trauma dental. Aconteceu no domingo, no finalzinho da tarde de domingo, e hoje no finalzinho da tarde, com 48 horas, a criança já exibe essa cicatrização, tá bom? Ó, vamos lá então. Ó, então a Sara entendeu, a Andressa também, obrigada, entendeu também a Ana. Teríamos um contato pela Sorria Kids? Sim, eu coloco aqui, ó, o @ da Sorria Kids. Quem gosta de odontopediatria vai amar seguir a Sorria Kids, ó, @ Sorria Kids. Vai ser uma alegria receber vocês por lá também, tá joia?
A Flavinha tá colocando sim, semi-rígida para que não haja cicatrização anquilosada. Isso mesmo, a Flavinha deixou o resultado aí, gente, ó, semi-rígida favorece o ligamento periodontal. A Ana Rosa entendi, eu coloquei aí, tá bom? Então, olha só, gente, vamos colocar ali, eu vou deixar essa imagem agora da nossa contenção semi-rígida, tá? Pra gente fazer a contenção semi-rígida, o fio ortodôntico que a gente vai utilizar é um fio espiral, ele chama Twist Flex. Vou anotar aqui para vocês, ó, fio. Se tiver algum orto aí e eu escrever errado, me perdoe, tá, gente? Ó, mas eu acho que eu não vou errar, não. Esse é o fio ortodôntico pra gente fazer a contenção semi-rígida. A gente pode utilizar também, vou escrever aqui também, ó, um fio de nylon, que é um fio de pescador, tá, gente? Também pode ser utilizado. Já utilizei muito dele também. O importante é que ele tenha 1 milímetro de diâmetro. Ele é bem mais grossinho, tá bom? Então, são os fios que são indicados. A Ana Rosa falou que conhece esse fio. Então, gente, o que eu queria ressaltar para vocês? É importante que a gente tenha ou o fio de nylon ou esse fio Twist Flex à disposição do nosso consultório. Por quê? Porque a urgência não tem hora para bater na nossa porta. A gente pode receber um caso de avulsão total de dentes permanentes, esse caso semelhante a essa criancinha, né? E aí o fio já tem que estar lá, o fio de nylon ou o fio Twist Flex, tá? Até comentar com vocês a importância, por isso que eu falo, esse caso pode ser transcrito para dentes permanentes. Nós fizemos uma live que está salva também, sobre avulsão dental, e uma colega me mandou que 2 dias depois ela recebeu um caso de avulsão dental. Ela já tinha 6 anos de formada, nunca tinha colhido, assistiu a nossa live, relembrou todo o passo a passo, chegou no consultório como que nada, confirmou se ela tinha tudo ali para acolher, e não é que 48 horas depois ela recebeu um caso de avulsão dental. Então, assim, é muito importante que a gente esteja preparado a todo momento, tá bom? A Márcia, e Márcia, seja bem-vinda. A gente está falando, Márcia, sobre um caso clínico de trauma dental em criança de 4 aninhos, tá? E a Vânia tá aqui, ó. Por quanto tempo fica a contenção? Excelente pergunta, Vânia. Essa contenção, ela vai ficar por, no mínimo, 4 semanas, 30 dias, tá? Mas é muito, 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 muito importante, Vânia, que essa criança seja avaliada toda semana, tá bom? Nos primeiros dias, eu até te aconselho a fazer isso que a gente faz aqui na Sorria Kids e que também faz parte do método DC, tá bom? Que é a gente acompanhar nesses primeiros dias, com 24 horas, com 48 horas, como que está a cicatrização e a evolução do quadro. Principalmente se a criança tá ou não sentindo dor, se a criança tá ou não se alimentando, tá bom? Então é muito importante, tá, Vânia? Mas essa contenção vai ficar em torno de 30 dias, tá? E por que, Vânia, que a gente não pode deixar por muito tempo essa contenção? Porque essa criança com 4 aninhos, ela está no processo de desenvolvimento e crescimento ósseo, tá? Então a gente precisa respeitar, porque como a nossa contenção foi feita de canino a canino, tá, gente? Eu gosto muito de fazer a contenção de canino a canino. Existem teorias de colocar só no lateral, mas eu acho que quando a gente estica a contenção para o canino dá muito mais estabilidade, tá? E sem contar que diferença faz fazer contenção em 4 e fazer contenção em 6, já que vai ser mais garantidor, tá? Vocês vão ver eu escutar muito isso nas lives, no método DC. Gente, por garantia vão dar mais ponto, ó, vai ser o meu ponto garantidor, vai ser minha resina garantidora, então eu utilizo muito isso, tá bom?
Vamos colocar aqui, por quanto tempo fica a contenção. A Flavinha, toda semana nesse acompanhamento sem o raio-x, eu acho que eu acredito que você tem que colocar se tem o raio-x. Flavinha, olha só, normalmente eu faço raio-x na consulta, faço o raio-x na próxima e faço lá com 30 dias. Não faço em toda semana, tá? Por vários motivos. Porque tá progredindo bem o procedimento e para não expor a mim ou o paciente a incidência do raio-x, tá bom? Principalmente em casos de crianças. Tá? A gente consegue. Mas caso eu observe, não tá tendo uma boa cicatrização ou qualquer outra que me preocupe, se for necessário, eu faço raio-x em todas as avaliações. Então, eu faço raio-x uma vez por semana. Mas o protocolo DC para esse caso clínico faz o raio-x no dia da consulta, faz 7 dias depois só faz com 30 dias, tá bom? Normalmente é o que a gente utiliza. Raio-x somente após 30 dias? Não, Flavinha, aí foi o protocolo, né? Então, imediato, uma semana e 30 dias, tá bom? A Ana Rosa tá perguntando se a pomada de Admurk, sendo fitoterápica, pode ser usada mais vezes? Pode ser usada mais vezes, pode ser usada até 5 vezes, tá bom? O que acontece, Rosa, o que acontece? Olha, ela é criança, 4 aninhos, no adulto, você falar com ele que você vai aplicar 4, 5 vezes, ok, porque o adulto vai aplicar, ele vai falar meio assim, mas vai ficar com a pomadinha pelo menos 5 minutos. A criança, né? A criança, no caso dessa criança, 4 aninhos, você vai passar a pomadinha e ela vai, ai, que gosto ruim, ela começa a lamber e aquela pomada sai. Então, na verdade, a eficácia dela vai acontecer, igual eu orientei a mamãe hoje, durante a noite. A criança dorme e aí a gente aplica a pomada e durante toda a noite a pomada vai ter um efeito melhor, tá? Mas não tem problema, pode até aplicar mais vezes, principalmente a Admurk, mas com esse detalhe, às vezes a criança não vai permitir que seja aplicada tantas vezes ou vai sentir desconfortável, tá bom? Oi, Maria Laura, seja bem-vinda. Ei, Raliane, seja bem-vinda. Andressa perguntou, foi prescrito antibiótico e analgesia? Andressa, já tinha anotado aqui, excelente pergunta. Olha só, é um caso clínico de trauma, vou voltar aqui para as colegas dentistas que estão chegando, a gente está acolhendo esse caso clínico de trauma dental numa criança de 4 aninhos, tá bom? Então, após o procedimento, foi prescrito sim. É importante a gente ressaltar, a criança tem 4 anos e a antitetânica vale por 10 anos, mas é sempre bom e gera muita assim, confiança nos pais se você perguntar sobre a antitetânica, tá? Se a criança tá em dia as vacinas da criança, se a antitetânica tá ok, tá bom? Eu lembrei, tive esse insight agora, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês toda vez que vocês acolherem caso de trauma dental, seja a avulsão, seja o deslocamento desse dente, pergunte aos pais ou pergunte ao adulto, se for paciente adulto, se a antitetânica dele tá em dia, ok? Mas respondendo aí, a Andressa perguntou, foi prescrito antibiótico e analgesia? Sim. A mamãe já havia dado uma dipirona logo depois do trauma, tá? E a gente prescreveu o Alivium, que é o ibuprofeno, de 100 miligramas, tá bom? Nesse caso específico, não foi prescrito antibiótico, porque foi trauma, foi um acolhimento imediato, a gente já fez a limpeza com clorexidine. Eu sou muito criteriosa, tá, Andressa, na prescrição de antibiótico, principalmente em crianças. Para que não gere resistência medicamentosa, principalmente a amoxicilina, que é o medicamento de eleição, o antibiótico de eleição para esses casos, tá bom? Adriana, qual situação você prescreveria o antibiótico? Se essa criança não tivesse vindo ao consultório de forma imediata, se eu tivesse acolhido ela de forma tardia, 48 horas depois, e eu já percebesse na gengiva um cheiro ruim, a presença de pus, de secreção, aí eu entraria com antibiótico, tá bom? Para ajudar essa criança. Mas nesse caso, não. Eu prescrevi aí o Alivium de 100 miligramas, tá bom? Tirei sua dúvida aí, Andressa, ficou tranquilo? Então nós já conversamos aqui da semana, então
Vamos fazer um resumão aí para quem está chegando agora, para a gente finalizar a nossa live com esse caso clínico? Então hoje, alguma dúvida, gente, antes de eu falar aqui? Gente, eu vejo muitos colegas dentistas com muito, até vou voltar aqui antes de eu fechar aqui, que quem tiver alguma dúvida, eu queria pedir que coloque aí pra gente fechar a nossa live, tá bom? Eu recebo muito relatos de colegas dentistas e eu me coloco há 30 anos atrás, né? Agora em janeiro eu completei 31 anos de formada e eu me coloco quando eu escuto os colegas dentistas, os recém-formados, falando sobre o receio que ele tem, a insegurança em realizar procedimentos, o medo de errar, o medo do paciente não ficar satisfeito com o atendimento. E o método DC veio para auxiliar e ajudar nessas preocupações. Então, se você está aí do lado da telinha, tem receio de não acertar o procedimento, tem medo de não fechar um diagnóstico, de errar um diagnóstico, de não fazer um diagnóstico assertivo, o método DC existe, veio criado para te ajudar. Conte com o método, conte conosco, tá? Pra gente transformar a sua odontologia, tá bom? Vamos ver aqui. A Andressa tá falando que foi perfeito, tá tudo certinho. Então vamos fechar a nossa live aqui, fazendo aí o que eu gosto de fazer, o nosso resumão aí. Então nós acolhemos no domingo de carnaval essa criança de 4 aninhos que sofreu um trauma dental no dentinho 51 e 61. Após um mergulho na piscina, bateu os dentinhos na beiradinha. A paciente foi acolhida primeiramente por telefone, a gente acalmou essa família. A família foi encaminhada até o consultório. Chegando lá, refizemos todo o acolhimento, interagimos com a criança e iniciamos o nosso exame clínico fazendo a limpeza local aí com clorexidine líquido a 0,12%. A criança bem receptiva, receosa, claro que só tem 4 aninhos, né? Ela já tinha tido uma experiência, ela já era paciente da Sorria Kids, então isso facilita, tá bom? A gente fez a limpeza com clorexidine e fizemos um raio-x periapical. No raio-x periapical a gente constatou que havia uma fratura na raiz, na região cervical dessa raiz, que havia uma fratura no ápice dessa raiz, né? E aí o dente apresentava uma mobilidade G2 passível de contenção, o dente estava com extrusão e apresentava também uma vestibularização, tá? Nós fizemos toda a limpeza da região, conversamos, orientamos com o pai da possibilidade de ter escurecimento desse dente, mas que a gente ia fazer um reposicionamento e uma contenção na tentativa de salvar esses dentinhos, mas sempre alertando ao pai que havia possibilidade de insucesso do tratamento e caso houvesse insucesso, a indicação seria a exodontia e a remoção desses dentinhos, tá bom? E aí nós partimos, como vocês podem ver na segunda figura, realizamos aí uma contenção semi-rígida, reforçando contenção semi-rígida para estabilização desses dentes, irrigando bastante. Prescrevemos para o nosso paciente a clorexidine 0,12%, entregamos aos pais um spray para aplicar na boquinha, na cavidade e no lábio inferior, que sofreu uma dilaceração na mucosa, esse trauma aí no momento do tombo, nós prescrevemos Oncilon A em hora base. Tá bom? Foi realizada ainda na clínica a laser terapia para acelerar o processo de cicatrização, tá bom? A foto de cima é imediatamente após o trauma e a de baixo é enviada pela mamãe hoje, 48 horas após o ocorrido. Então, essa foi a nossa live do nosso caso clínico de hoje. Todas as terças-feiras à noite, todas as sextas-feiras às 20 horas,
O canal, o perfil do Dentista Confiante abre uma live para você com muito carinho. Nós estamos aqui para ajudar vocês a fazerem diagnósticos assertivos e obter segurança nos procedimentos. Caso tenha alguma dúvida, caso queira compartilhar algum caso clínico que a gente possa ajudar, é só mandar no direct, é só mandar pra gente. Espero que essa live contribua no crescimento de vocês, contribui, vamos colocar que seja um facilitador, que seja de alguma forma transformador na vida profissional de vocês. Tá bom? O método DC está aí para ajudar vocês a obterem esses diagnósticos assertivos e ficarem bem tranquilas no acolhimento de casos clínicos como esse de trauma dental numa criancinha de 4 anos, tá bom? Então foi muita alegria. Obrigada a você, Flavinha. Flavinha dizendo obrigada, você, Luz, obrigada por vocês permitirem eu estar aqui hoje, contribuindo e compartilhando o meu conhecimento com vocês, tá bom? Ana Rosa, obrigada pela sua participação, perfeito, live maravilhosa. Obrigada a vocês por estarem aqui, tá? É com muito carinho, conte comigo. Camila, muito necessária, perfeita, gente. É uma alegria compartilhar aí o método DC, tá? Quero cada um de vocês aplicando aí cada conhecimento, é um pouquinho de contribuição que eu possa fazer por vocês, tá joia? Grande contribuição, sejam bem-vindos, tá, gente? Lacerda, muito bom. Muita alegria estar com vocês aqui, tá? Fica com Deus e uma semana abençoada. Tchau, tchau. Tchau. Isso, até a próxima terça. Não, Ana, até a próxima sexta. Live. As lives do Dentista Confiante, Ana, espero você com a sua participação linda e maravilhosa também na sexta-feira. Live do Dentista Confiante, gente, toda terça-feira e toda sexta-feira às 20 horas. E lembrando, se você tiver aí algum caso clínico que queira compartilhar, que acha que de alguma forma a gente possa ajudar, é só mandar no direct que a gente desenvolve junto e eu ajudo vocês, tá bom? Até a próxima. Andressa, nós que agradecemos sempre por dividir seu conhecimento conosco. Obrigada a vocês, tá? Conte sempre comigo, conte sempre com o método DC. Ele é transformador, ele transformou a minha vida e vai conseguir transformar a vida de cada um de vocês também, tá joia? Vamos lá, por diagnósticos mais assertivos, por mais segurança nos atendimentos. Método DC, bora lá. Fica com Deus, vejo vocês na sexta. Beijos.